Hoje eu vou falar sobre a minha dissertação de mestrado. Eu fiz o mestrado em educação, entrei em 2018, na linha de educação, sexualidade e relações de gênero, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nessa época, que eu entrei no mestrado, eu já vinha de uma trajetória de ter me formado em educação física e uma trajetória de ativismo em questões LGBT, especificamente questões sobre pessoas trans. Então, quando começaram a aparecer muitas notícias envolvendo projetos de lei em relação a pessoas trans no esporte, a partir da visibilidade da Tiffany, que é uma atleta do vôlei, que é uma mulher transexual, eu tomei isso como um objeto de estudo, como um assunto que eu queria estudar no mestrado, pensando nos professores de educação física, profissionais dessa área de esportes, que estão se deparando com essa questão e não tem uma base teórica muito fundamentada para pensar nisso, sem cair em armadilhas, digamos, da cisnormatividade. Ou seja, se tu tem uma formação, uma base teórica, epistemológica, que já é toda baseada na garantia da cisgeneridade, pensando uma sociedade que é só para pessoas cisgêneras, então tem uma limitação de como tu vai conseguir pensar nas questões de esporte, pessoas trans, se tu não conhecer bases teóricas transfeministas que tomam outros pressupostos, para materializar uma possibilidade de pessoas trans terem seus direitos plenamente reconhecidos. Então, a partir disso, pensando no desafio dos profissionais de educação física em proporem pedagogias de ensino, em se posicionarem em relação a essa questão dentro de uma matriz de pensamento não cisnormativa, uma matriz de pensamento mais transfeminista, que é o caso. Então, eu fiz essa dissertação analisando diversos artigos de especialistas que estavam no consenso do Comitê Olímpico Internacional. Esse órgão, o Comitê Olímpico Internacional, tem um consenso sobre a participação de pessoas trans nas Olimpíadas, regulando quais são os critérios, quais são as normas que as pessoas devem seguir para poder participar. Esse documento, ele pode ser seguido, por outras federações, outros organismos esportivos, mas não é obrigatório também. Cada federação pode fazer as suas regras. Mas por ele ser um documento de nível internacional, do nível das Olimpíadas, é um documento importante, um marco histórico. Ele foi feito a primeira vez em 2004 e depois ele foi atualizado em 2015. Então, a partir dos especialistas que compuseram esse consenso, eu analisei a produção teórica de cada um, observando como ela está fundamentada, como ela se associa ou não com uma base epistemológica cisnormativa. Para isso eu usei a produção transfeminista brasileira de várias autoras, como a Viviane Vergueiro, Jaqueline Gomes de Jesus, Meg Rayara de Oliveira, entre outras, para formar essa base de análise para poder pensar uma produção científica teórica que consiga dar conta dessa diversidade de corpos, que não seja somente voltado para produzir um mundo cisgênero, Então, com esse conjunto de artigos e produções desses especialistas, que depois, são as pessoas que fizeram esse consenso, eu delineei alguns assuntos, alguns tópicos que foram daí analisados na dissertação. A construção da categoria feminina das mulheres cisgênero, como que se dá
essa interação entre ser uma mulher atleta e questões da base corporal fisiológica, como, por exemplo, distúrbios menstruais, síndrome da mulher atleta. E como que é a questão do hormônio testosterona e o que é considerado normal, até onde uma mulher cisgênera pode ter o hormônio considerado normal, porque daí aconteceram algumas questões com mulheres intersexo atletas que tinham testosterona considerada em excesso, a mais, do nível que era da ordem do masculino. E aí tinha uma polêmica se essas atletas podem ou não competir com esses níveis de testosterona, né? Então, a produção teórica que eu analisei também passou por essa controvérsia, como que se resolve, como se foi, né, discutido essa questão das mulheres intersexo, a testosterona, os limites, o que é considerado justo, será que ela produz uma vantagem que é injusta, até chegar então na questão específica das mulheres trans no esporte, que são as que aparecem mais nas análises, nas discussões, por ter uma pressuposição de que tem o sexo masculino designado no nascimento tem uma superioridade física em relação a quem tem o sexo feminino designado no nascimento, né? Que é uma questão base da cisnormatividade dos corpos, cis-heteronormatividade. Então, as mulheres trans suscitam essa discussão partindo-se desse referencial que atribui a elas uma suposta vantagem que poderia ser injusta em relação às mulheres cisgênero. Passando por todas essas categorias de análise, doping também aparece um pouco como foi fundamentado todo esse aparato, né, que investiga, analisa e produz essa referência do que é o normal, do que são as substâncias que podem e não podem ser usadas e tal. Mas então, com esse conjunto de análise, com essas categorias e essa base transfeminista de análise, aí eu pude discorrer então como que se produz essa base cisnormativa na produção científica. Isso é importante para situar quem quer participar dessa discussão, para poder ter noção de onde que está fundamentada a cisnormatividade nessas ideias, nessa produção de hipóteses, de análises, para que a gente tenha condições de propor uma nova epistemologia que não parta de princípios cisnormativos, que ainda dê conta de analisar desempenho, corpos, etc., mas sem fazer associações limitadas por esse viés cisnormativo. Então, com certeza eu não consigo responder a questão que geralmente é o que mais se pergunta: tem ou não tem vantagem injusta as mulheres trans competirem? Não é uma questão que é a principal para ser respondida. Para mim, nessa análise, o principal é, a partir de toda essa trajetória, a gente consegue fazer novos conhecimentos a partir de agora que não tomem como base essa normatividade, porque isso vai ser fundamental. Porque é uma questão que daí, ao longo dos anos do mestrado, várias federações esportivas começaram a tentar fazer suas normas, suas regras, e é importante saber que a gente tem condições de fazer uma regulamentação do esporte que não seja limitada pela cisnormatividade. Daí, para isso, a gente precisa conhecer como a cisnormatividade se fundamenta numa produção científica. Então, era mais nessa questão que eu me foquei, né, na dissertação, mas também fica evidente que existe já uma dificuldade muito grande de acesso a espaços esportivos, assim como qualquer outro espaço na sociedade, mas nesse caso, acesso a espaços de esportes, acesso aos esportes em si da população trans. Então, já existe uma discriminação em andamento há muito tempo, né? O fato de só aparecer uma regulamentação para pessoas trans no esporte em 2004, nesse nível internacional, já diz muito do lugar que não existe para as pessoas trans, né? As pessoas trans não têm um lugar na sociedade. Então, isso já é um dado concreto, conhecido,
que a gente já sabe que existe. Então, se tu está falando de uma dificuldade, de uma vantagem justa ou injusta, uma vantagem, ser cisgênero já é uma vantagem muito grande em relação a não ser cisgênero. E isso deve ser levado em consideração em qualquer análise. Não basta reduzir as pessoas a hormônio, fatores de desempenho esportivo, sem entender que existe todo esse contexto social coletivo que já pré-filtra, né? Filtra quem consegue chegar no esporte mais facilmente ou não. E isso também está relacionado com questões de raça, etnia, região, né, geográfica do norte global, sul global, várias questões que estão todas intricadas nessa produção de uma ideia de quem é que tem vantagem ou não tem, né? Quem é esse ser abstrato, genérico, que seria justo colocar em competição uns com os outros. Então, ao longo do tempo, eu vou fazer outros vídeos falando especificamente de cada uma dessas itens que foram analisados, né, ao longo da dissertação. Esse vídeo era mais para dar uma ideia em geral do que se trata, e eu vou colocar na descrição do vídeo o link para baixar o texto completo, quem quiser dar uma olhada. Me sigam, né, se inscrevam no canal para receber essas notificações desses vídeos, e me sigam no Instagram também, quem quiser ver outros tipos de conteúdo que eu posto lá, Corpos Desobedientes. E agradeço a atenção.